Eu sou um filho amado de Deus, lutando contra a orfandade, a rejeição, a ira, o complexo de inferioridade e o medo. Eu sou o Renato. Amém. Que bom estar aqui essa noite. Que bom estar aqui essa noite. Deus ainda tem mais, né? Que bom que Deus ainda tem mais. É muito bom estar aqui, é desafiador. Mas é tão bom saber que Deus opera na vida de cada um. Hoje nós vamos falar sobre a decisão 7. Sobre reparar para perdoar. Está todo mundo junto aqui? Estão comigo? Então vamos embora. Eu estou acostumado a falar com os adolescentes, talvez sejam os filhos de vocês. Mas hoje o desafio é falar com vocês aí. Então vamos junto. Primeiro, repete comigo aí. Eu me disponho a reparar. Amém. Vai rolar, vai acontecer em nome de Jesus. Eu me disponho a reparar, eu me disponho a perdoar. É reparar para perdoar em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos juntos. Mateus 6,14. Deixa eu ver se eu me acerto com esse trem aqui. Aí, eu me disponho a reparar. Bom, se eu esquecer, vocês me lembrem de mudar. E vamos juntos. Mateus 6,14 fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, deixa eu soltar meu cronômetro, o Pai Celestial também lhes perdoará. Se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E Colossenses 3, 12 e 13 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Renatinho, você sai lá do Nova Teens e vem falar de perdão. Justo essa decisão que eu estava esperando que chegasse o final do ano, que ela não fosse abordada, eu não queria abordar, não queria chegar nesse ponto. Esse é o ponto difícil, esse é o ponto de tensão. E você sai lá do Nova Teens e vem falar de perdão aqui, não podia ficar lá no Nova Teens? Mas Deus me trouxe aqui. E nós vamos juntos falar sobre perdão. Vou tirar essa blusa aqui, porque está batendo o zíper. Mas nós vamos juntos falar sobre perdão. É um assunto delicado, podia ser de outro momento, podia ser em outra forma, mas Deus quis que fosse hoje. Nós vamos abordar esse tema juntos, nós vamos crescer juntos. A intenção não é mexer para doer, mas é mexer para tratar e mexer para curar. E a gente vai junto fazer essa trajetória. Eu até anotei aqui, será que nós vamos mexer hoje em coisas que estavam escondidas? Será que nós vamos mexer em coisas que estavam adormecidas, lá naquele quarto escuro do meu coração, que eu não queria tocar? A falta de perdão, ela pode trazer paralisia. Eu trouxe uma mensagem no Nova Teens, e eu falava sobre paralisados. Existem situações na nossa vida que te paralisam, e enquanto eu falava, teve uma adolescente que ela ficou paralisada, ela teve um acesso de ansiedade e ela travou. A falta de perdão, ela também pode te e me paralisar. Ela pode impedir bênçãos de vir sobre nossa vida e a gente viver plenamente a vontade de Deus. Ela pode bloquear o relacionamento com Deus, com você e com os outros. Você pode deixar de viver o melhor de Deus por causa da falta de perdão. Olha como isso é importante. E eu sei que tem lugares, talvez lá no coração, lá no fundo, naquela gaveta cheia de papelzinho, cheia de coisas, cheia de conta que a gente não mexe mais, olerite velho, clipes, elástico derretendo, que talvez lá naquela gaveta que todo mundo tem, talvez tenha uma falta de perdão. E Deus precisa acessar esse lugar no nosso coração também, para que a gente possa viver plenamente as bênçãos de Deus. Perdoar significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Eu sempre trabalhei em banco, eu tenho 18 anos de banco.
E um devedor de um banco, dependendo do período da sua dívida, ele faz todos os processos, né? Ligações, depois restrição no nome, depois busca de bens, depois disso, depois aquilo, e chega um momento que o banco tem que entender de que aquilo está perdido. Aí o banco, ele entende isso, e ele fala, vamos jogar isso para perda. Perdemos, aceita a perda. E o banco joga aquilo como uma perda e ele libera o nome da pessoa. No popular, a gente chama isso de caducar a dívida. Aí caducou a dívida. Caducou. 5 anos, X anos lá, caducou. Mas na verdade, aquela dívida ela foi absorvida por uma instituição. E quando você vai lá, a pessoa vai lá, fala, eu tive uma dívida, o cara olha e fala, não, mas não tem nada aqui. Não, é porque aquela dívida ela foi perdoada. O banco administrou aquilo. Só para fazer um paralelo, de que o perdão, ele é o cancelamento de uma dívida. Óbvio que um banco não faz isso, porque um banco é bonzinho, o banco jamais ele é bonzinho. Mas quando nós perdoamos, nós executamos o perdão, e nós liberamos e damos a carta de quitação, está quitada essa dívida. Ela não vai te cobrar mais. Perdoar, e é tão bom que a gente faz parte de uma igreja viva, uma igreja movimentada, uma igreja, eu falo que é maluco isso que a gente vive na igreja. Tudo que a gente faz é peça de teatro, é conferência disso, conferência daquilo. E esse movimento é tão bom que é uma igreja que o tempo todo está falando de perdão. E falar de perdão é muito bom. Mas o desafio é quando nós somos confrontados a praticar o perdão. Aí o sabiá muda a cantiga, como diz o pastor Eduardo. Quando nós somos confrontados a praticar isso. É difícil, é forte, nós não nos sentimos capazes disso. Sabe por quê? Porque a gente tem um senso dentro de nós que clama por justiça. E uma justiça no nosso braço, na nossa força. A nossa justiça, ela não clama por graça, ela clama por punição. Olha que louco. A nossa justiça própria, ela clama por punição. Perdoar é uma das exigências mais difíceis que Deus nos coloca. Mateus 6,12, isso pode ser que diariamente você repita isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E quando eu falo de dívida, e quando a Bíblia fala de dívida, não é só dívida financeira. E a gente vai explanar mais isso no decorrer da nossa mensagem. Não é só dívida financeira, porque alguém te fez sofrer e essa pessoa tem um débito com você. Alguém aprontou com você, alguém te causou uma dor e uma ferida, e essa ferida pode ser que doa ainda, e ela tem um débito com você. Para o seu processo de restauração seja completo, para que o seu processo de restauração seja completo, você e eu precisamos dar e aceitar o perdão. A gente teve um momento, tinha alguém aqui no seminário de sexualidade? Massa, nós tivemos um momento que foi maravilhoso, onde nós fomos convidados, e não pense que eu sou louco para aqueles que não estiveram aqui, e o momento de confronto foi, se você tem algo para perdoar a Deus, nós fomos confrontados para vir à frente, perdoar a Deus. E olha que sério isso. Porque teve momentos, talvez na vida de alguém, na minha vida, na vida de alguém, que nós dissemos para Deus assim, onde estava o Senhor que me deixou acontecer aquilo? Onde estava Deus quando eu perdi meu pai? Onde estava Deus quando eu fui abusado? Onde estava Deus a hora que eu passei por aquele sofrimento? Aonde estava você quando eu passei por isso? Cadê quem você? Onde estava? E agora eu tenho que acreditar em tu, no Senhor. Mas a nossa orfandade não permitia nem falar esse tipo de coisa. A nossa orfandade, o medo de um pai, talvez na cabeça de muitos, tirano. Eu não sou doido de falar uma coisa dessa de Deus.
Nós invertemos os papéis e colocamos Deus no lugar do mal, como se Ele fosse o causador do mal, mas o mal entrou lá em Gênesis 3 e corrompeu toda a humanidade, entrou todas as mazelas, todas as coisas horríveis que aconteceu com a humanidade, e a humanidade caiu e se depravou, mas a gente culpa a Deus pelas coisas que aconteceu por nós. Então naquele momento nós somos confrontados a perdoar a Deus por aquilo que a gente achou que Ele nos causou. E muitas pessoas estiveram aqui na frente, mas talvez você precise perdoar a Deus, porque talvez lá no seu íntimo, quando bote a cabeça no travesseiro, você ainda fale: aonde estava esse que diz que é meu pai, que me deixou passar por esse abuso, por esse problema, por essa perda, por essa ofensa, por esse prejuízo? Mas no momento que você perdoa a Deus, você também precisa pedir perdão a Deus, porque você colocou o Pai, o bom, o Salvador, o Senhor, o soberano, o maravilhoso, o eterno, no lugar do inimigo. Então precisa haver uma troca, precisa pedir perdão para Deus também, porque foi invertido os papéis. Então é necessário perdoar a Deus, pois todo homem caiu, e nele nós temos a redenção, e nele nós temos a salvação. Ele quer restaurar o perdão e a paternidade perfeita. Amém? Deus quer restaurar o perdão e a paternidade perfeita. E é para isso que nós estamos aqui. 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Eu vou ler de novo o final. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Então nós perdoamos, se é que Paulo, ele mostra a vantagem de Satanás quando nós ignoramos o perdão. É como se ele quisesse e tivesse uma vantagem e uma legalidade nas nossas vidas. É como se sempre houvesse uma acusação para te aprisionar. O final do versículo fala assim: pois não ignoramos as suas intenções. E nós vamos ver daqui a pouquinho as intenções do inimigo, sempre quando há uma falta de perdão. E no momento que você quer se conectar com Deus, a gente vai falar daqui a pouco disso, ele vai lembrar, e aquela dor, e aquela dívida, e aquele problema, e aquele abuso, e aquela orfandade, e aquela rejeição, e aquele complexo, e aquele isso, e ele vai na ferida, ele vai na cicatriz que ainda não está curada. Vocês estão comigo aí? Eu sei que o tema é difícil, mas nós vamos passar, e nós vamos conseguir. Amém? Afinal, eu me disponho a perdoar. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, e isso contamine a muitos. A restauração do relacionamento com o Pai. Existe um problema no perdão da boca para fora. Tem um problema com o perdão quando ele é da boca para fora. Sabe o que acontece? O perdão quando é da boca para fora, ele não liberta. Só vou pegar uma água. O perdão, quando ele é da boca para fora, ele não liberta. O perdão, quando é da boca para fora, ele não gera conexão e reconexão. Mas o perdão verdadeiro, que é fruto de uma decisão, ele te liberta física, emocional e espiritualmente. Me lembre de falar sobre minha professora ateia. Vou falar dela daqui a pouco, não posso esquecer. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Não, Deus abençoe. Obrigado. Pode botar aí. Deus abençoe.
Beleza, não vou fazer arte. Isso é coisa de teen, e eu sou o tio. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E aqui tem uma pergunta que vocês têm aí na decisão 7. Você tem dificuldade de perdoar? Eu não precisa me responder, mas eu vou responder. Eu não tenho dificuldade de perdoar, graças a Deus. O meu temperamento, ele permite o perdão na hora. Eu explodo na hora, eu falo na hora, e eu perdoo na hora, e acabou. E amanhã eu já não tenho mais problema, por maior que ele seja, acabou, passou. Graças a Deus, alguns têm esse temperamento, mas outros precisam ser tratados na área do perdão e buscar a facilidade de perdoar. A falta de reparação do perdão te prejudica de várias formas. E ela te prejudica de várias formas. E uma das formas que a falta de reparação e do perdão te prejudica é nas orações, são nas orações. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E Lucas, que eu não pus no telão, 7,47 fala assim: portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu amo muito porque eu fui muito perdoado. Eu amo pouco porque talvez eu não tenha me apossado, me apoderado desse perdão que Deus me deu. Busque amar muito a Deus, porque muitos perdões serão liberados para você. Muito perdão. O perdão prejudica as orações. É como se a nossa oração não subisse. É como se algo impedisse a nossa oração. Mas ela também prejudica a adoração. Mateus 5, 23 e 24 fala assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Adorar é entregar tudo. Adorar é entregar tudo. É entregar todo o controle, é entregar tudo. Para quem está aqui no louvor, adorar, além de entregar tudo, é conduzir a igreja, é conduzir os outros até o lugar santo. Mas não se entra na presença com vestes sujas. Não se entra na presença de Deus com vestes sujas. Lembram dos sacerdotes? Vestes limpas. Tinha até uma cordinha amarrada no pé, sininhos para ele entrar no lugar santo, porque se em algum momento ele fosse encontrado em pecado, alguém tinha que puxar o pé dele, porque ele era fulminado lá dentro. Como é que nós entramos na adoração? A falta de perdão faz com que nós pareçamos um boneco aqui na frente. Eu sei que aqui na igreja não acontece isso, mas você já viu alguém louvando na frente e parece um bonecão de Olinda? E tudo aquilo é plástico e aquela unção ela não chega. Será que o vaso está limpo? Ou talvez a gente aí, aquele dia que a gente levanta a mão, que a gente quer louvar e que a gente quer ser cheio do Espírito Santo e parece que aquilo não vai porque eu não liberei o perdão para minha esposa que eu deveria liberar, eu não liberei o perdão para quem eu deveria liberar, eu estou retendo o perdão, aí aquilo está me machucando e a minha oração não passa nem desse teto. E a minha adoração nem chega. Parece que tudo é um grande teatro. Então, quando prejudica a adoração, nós temos que entender que o nosso perdão ele precisa vir de um coração limpo, sem mágoa e sem justiça própria. Tem até uma música que fala, né? Que minha vingança hoje tem sabor de mel, né? Brincadeira, minha vitória hoje tem sabor de mel. Não é isso que Deus quer. Que a sua vitória não seja sobre os outros, mas que o nosso perdão seja uma entrega da carta de liberação. Você não me deve mais. Não te cobro mais. Está tudo bem. Traz problemas físicos.
a falta do perdão. Eu lembro que minha professora, que era ateia, lembrei da minha professora, ela era ateia. Ela era uma pessoa muito exótica e também um pouco esotérica. Ela andava parecendo uma bruxa, com umas saionas, umas roupas estranhas, roxa. E ela era um caso, ela era um case. E ela era ateia, e não adiantava você falar nada para ela, que ela era malucona ateia. E ela dizia que o irmão dela, que também era ateu, ele estudava as auras das pessoas. Olha que papo de maluco. E ele estudava a aura, e todo mundo tem uma cor na aura. E quando ele achava a aura, uma mancha na aura, ele descobria que essa pessoa tinha uma doença, e a pessoa tinha mesmo uma doença. E quando ele ia entrevistando, ele descobria uma falta de perdão, e quando a pessoa liberava o perdão, aquela mancha na aura ia desaparecendo e ela poderia ser curada. Tudo isso não importa, o que importa, eu vou falar para você. Salmos 32, 3 diz assim: quando escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em outra tradução diz: quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. O que eu quero falar é que não importa se ela lê aura, se a ciência comprovou, se a ciência não comprovou, se isso é de ateu ou se é de não ateu, não importa. O que importa é que a minha Bíblia, que é o meu livro, o nosso livro de fé e prática, ela diz que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se definhavam. Então já é comprovado que se eu não libero o perdão, eu posso ter problemas físicos e emocionais. E certamente vocês já ouviram alguma história, que a Bíblia é tão antiga, já fala de alguém que teve uma doença, porque ela é de cunho emocional, de uma falta de liberação de perdão. E até de cura, de quando essa pessoa liberou o perdão, pouco tempo depois ela foi restaurada em sua saúde. Eu tenho certeza que alguém já ouviu algo parecido com isso. Mas a falta de perdão também gera medo de encarar os problemas. Salmo 39, 2 fala assim: enquanto eu me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. Resignado pode dizer conformado. Enquanto me calei conformado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Então, quando eu estive conformado com a minha dor, com a minha falta de perdão, enquanto você se conformou de carregar essa dor por toda a sua vida, isso te deixou improdutivo e com medo de seguir em frente, de empreender. Isso te travou. Estão comigo aí? Então, beleza. Se estiver muito devagar, vocês falam. Se estiver muito rápido, vocês falam também. Mas eu costumo ser um pouco rápido. Vamos ver se eu consigo cumprir meu tempo aqui. Reflita. Quais as consequências acima você tem enfrentado por não perdoar? As consequências são: prejudica as orações, prejudica a adoração, problemas físicos, e gera medo de encarar o problema. Não precisa me responder, vocês têm o seu material. Quais das consequências acima você tem enfrentado por não perdoar? Você já acreditou em mentiras? Você já ouviu algumas vozes das mentiras? Normalmente essas vozes vêm de pessoas que a gente mais ama, que a gente mais imputa importância, mais coloca importância. Pode ser um parente, pode ser alguém de perto de casa, pode ser uma mãe, um pai, um amigo, um primo, alguém de perto, uma professora, um líder. E essas, ou a nossa consciência, o nosso orgulho, ou o próprio diabo. E ela diz assim: perdoar? Você é bobo? Se fosse na época da internet, ia dizer: você é biruleibe? Você é psiruco? Você está maluco? Você é capacho? Sabia que
Eu fui o cara que, eu fui um dos caras que mais sofri bullying que eu conheço na vida. Eu sofri muito bullying, muito bullying. E teve alguns apelidos que eu tive que eu não sabia nem, eu tive infinitos apelidos. Tipo, muito assim. E um dos apelidos que eu tive, eu só fui descobrir o significado depois de muito tempo. Mano, não vale falar depois, tá? Senão eu vou ter que voltar lá para a aula 1 do 30 semanas, fazer tudo de novo, que eu já fui curado disso. Um dos apelidos que eu tive era Capachão. E eu não sabia que o capachão era um capacho grande. Para mim, o capachão era aquele bicho que passava no TV Colosso, que tinha o capachão. Aí, depois que eu cresci, eu descobri que o capachão era mesmo um capachão, porque ele falava, chefinho, né? E ele era um capachão, ele era um bobo, de todo mundo ele era um capachão. E às vezes, o diabo e as vozes na nossa vida falam assim, você vai perdoar? Você é um capacho? Você é um capachão, você é um capacho das pessoas, o que você é? Você não tem amor próprio, não? Você não tem vergonha na tua cara, você devia ter um pouco de amor próprio. Porque se você tivesse um pouco de amor próprio, você não perdoava, não. Pegou as vozes? Não vem falar que nunca ouviu, não, porque até hoje eu ouvi. E olha que eu era o capachão, hein? Hoje eu sou um filho amado do Pai, graças a Deus. Então, quando liberar perdão, as vozes vão vir. Você não tem dignidade, você não tem vergonha na tua cara. Você devia ter vergonha, porque se você apanhar na rua, você tem que bater 2 vezes. Porque se você chegar aqui chorando, você apanha de novo, rapaz. Tenha vergonha na tua cara, tenha orgulho. Foi criado aquele orgulho dentro da gente. Está dentro da realidade, né? Quando você toma a decisão do perdão, você será honrado por Deus. Ele diz o que precisa ser feito. A voz das pessoas que mais importam para você são menos importantes do que a voz de Deus que fala para você. Perdoa. Libera o perdão. Então, as vozes das pessoas mais importantes, elas são menos importantes que a voz de Deus. A voz de Deus está acima. E ele diz, libera, perdoa. Libera, repara. Lembra da decisão? Eu me disponho a reparar. Reparar para perdoar. Tem 2 elementos no perdão que são muito importantes. Um natural e um sobrenatural. E o natural é sobrenatural. Vamos fazer esse raciocínio? O natural, ele origina-se do próprio homem, então eu decido. Ele origina de mim. Eu decido perdoar. E o sobrenatural é a competência de Deus. Mas o eu decidir já foi um toque de Deus na sua vida. Então decida. Decida. Mas dói, mas decida. Porque o natural da sua decisão racional, porque você entendeu essa mensagem, porque você está fazendo todo o ciclo de decisões, ela é natural, ela é racional, mas ela já é sobrenatural. Amém? E a sobrenatural é competência de Deus. Eu anotei, até o perdão natural é sobrenatural. A sua decisão natural de perdão virá de Deus. E Deus fará o milagre, Ele opera o milagre, Ele restaura as emoções, Ele restaura o amor próprio, Ele modifica o senso de justiça e te liberta de toda a amargura. Obedeça a essa voz sobrenatural. Amém? Existem 4 pilares do perdão. 1, Deus já te perdoou. Entenda. Ele já te perdoou. Você já é perdoado. 2, você precisa perdoar quem te feriu. 3, você precisa pedir perdão pelos seus erros. 4, você precisa se perdoar. Isso não deveria estar um em cima do outro assim, ele deveria estar em círculo. Porque Deus já me perdoou. Então eu perdoo quem me feriu. Eu preciso reparar e eu preciso me perdoar. Ele é um ciclo. Porque a todo momento nós passamos por dificuldades, a todo momento nós precisamos liberar perdão. Reflita. Qual dos pilares do perdão você considera mais difícil de alcançar? Está aí no seu caderno. Não precisa me responder, mas precisa anotar no seu caderno. Qual dos 4 pilares? Deus já te perdoou, você precisa
perdoar quem te feriu, precisa pedir perdão pelos seus erros, você precisa se perdoar. Como reparar de dentro para fora? Primeiro, aceite o sacrifício perdoador de Cristo na cruz. João 19,30 diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Tetelestai, a gente aprendeu essa palavra e vimos ela também no teatro. Tetelestai, está consumado, já está pago. A dívida já foi paga. Amém? E se você foi perdoado, você se torna um perdoador. Se você foi curado, você se torna um curador. Se você foi restaurado, você se torna um restaurador. Ele já pagou o preço, tudo já está pago. Agora é hora da gente tomar posse desse perdão que já nos foi dado. Amém? Deus, Romanos 3, 22 ao 25 diz assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem. Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Receber o perdoador, a Cristo, para perdoar. E quando eu preparava essa mensagem, só tem essa capacidade quem recebeu Cristo como Salvador. E você sempre precisa fazer essa pergunta: eu recebi Cristo como meu Salvador? Eu acredito que isso é dos primeiros passos, lá no primeiro, mas é necessário que você busque a certeza da sua salvação e do seu compromisso com Cristo. Porque você não pode emperrar nessa aula. Você não pode emperrar nesse passo 7, nessa decisão 7. Você não pode emperrar aqui. Eu recebi o perdoador. Eu sou filho do perdoador. Eu sou filho daquele que cumpriu tudo, que já está pago, que está consumado. E por isso, sendo filho, eu perdoo. 2. Perdoe aqueles que o ofenderam. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 17 e 18. Quando a gente não perdoa, a gente fica arrastando aquela pessoa. Eu gosto muito, agora eu parei um pouco, mas eu gosto muito de filme de zumbi, né? Zumbi, você pegar zumbi, correr atrás de zumbi, aquela coisa. Você imagina você andar com um zumbi arrastando atrás de você, onde você vai com aquele zumbi arrastando ele, fedorento, feio, e você vai arrastando aquele zumbi atrás de você. A falta de perdão é arrastar um zumbi o tempo todo, fedorento, atrás de você. Perdoar é abrir mão do processo de vingança. É abrir mão da dor e da ferida. Porque lembra que eu disse lá no começo? Que nós temos um senso de vingança muito forte. E às vezes sem consciência de que eu quero, na verdade, é me vingar. Eu quero justiça. Calma. Deus fará justiça. Mas eu preciso perdoar. Eu preciso liberar. Uma ferida causada põe você abaixo do seu inimigo. Vingar-se coloca você no mesmo nível do seu inimigo, mas perdoar te coloca acima do seu inimigo. 1 Pedro 5,10, coloquei ali. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5,10. Eu quero fazer uma observação muito importante aqui. É sério isso e eu preciso passar por isso. Se você foi vítima de abuso sexual, de negligência, de abandono físico, nós lamentamos essa dor que você sofreu. Nós lamentamos essa dor que você sofreu. E talvez ainda sofra com esses fantasmas dessa dor. Mas você não vai gozar de perfeita paz
se você não liberar e não perdoar. O perdão não desobriga essas pessoas, não tira a obrigação dessas pessoas que lhe causaram o mal, mas liberta você do poder que te mantinha preso àquela situação. Não desobriga a responsabilidade da pessoa, mas liberta você. Amém? Então é muito importante que eu passe por esse ponto, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um background, e nem sempre ela é da mais bonita, não tem flores. Mas quebre as amarras. O extraordinário te aguarda em Deus. Livre-se do seu passado para que você possa viver o melhor de Deus. Libere o seu passado. O extraordinário te aguarda. Você precisa viver o extraordinário de Deus. Eu já estou terminando. Reflita qual dos seus traumas será mais difícil de perdoar. Está lá no seu caderno. Terceiro, peça perdão pelos seus erros. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. É bem delicado também o que eu vou falar. Que é necessário no processo de reparação, você pedir orientação ao Espírito Santo. É muito importante que você seja sábio, especialmente se envolver uma terceira pessoa. Existem pecados e existem situações, meu tempo acabou, e existem situações que envolvem um terceiro e até mesmo um adultério. Mas esse terceiro talvez não entenda o seu processo de cura, e é necessário que você busque orientação da equipe do 30 Semanas, do seu confidente, enfim, de toda a equipe que está preparada para te orientar, porque essa pessoa talvez não esteja preparada nesse momento, dessa forma, por um impulso de te ouvir. Calma, Deus vai te dar a melhor forma e a melhor estratégia. Amém? Ninguém quer que num caso de adultério, de um confessar, de um reparar de um adultério, por exemplo, o cônjuge dessa pessoa, que está tudo bem, ela seja acometida de uma codependência, se anule, tenha um desejo de vingança, tenha uma baixa autoestima. Então é muito importante buscar se humilhar e sabedoria do alto. 4, perdoe a si mesmo. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora eles sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus já te perdoou, perdoe-se. Ele quer tirar a sua dor. A lembrança, você não vai sofrer de um processo de amnésia, a lembrança vai acontecer, mas a dor não tem mais. Todo mundo já se machucou quando era criança, e tem aquela cicatriz que você conta aquela história, mas aquela cicatriz não dói mais. Você não vai sofrer de amnésia, mas a dor não vai mais estar ali. Amém? Nós não queremos sofrer de amnésia, nós não queremos carregar uma dor e carregar um defunto para onde a gente vai. Diga sim ao amor de Deus, Ele te espera, não rejeite o amor de Deus. Se você já pediu perdão, se você já confessou, Deus já lançou no mar do esquecimento. Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus te convida para você se amar, e amar ao próximo, e amar a Ele. Você precisa se amar. E caminhando para a conclusão, os passos do perdão te conduzem para abrir mão da culpa, e te conduz para abrir mão da vergonha. Quando você se perdoa, o seu passado não muda, já falei isso, mas certamente o seu futuro se transforma. Seu passado não vai mudar, sua história vai estar lá, mas o seu futuro vai se transformar. Amém? Nós somos perdoados para perdoar, nós somos curados para curar, nós somos restaurados para restaurar,
Nós somos chamados para trazer um novo ano aceitável do Senhor. Deus quer te usar, mas para isso é necessário reparar e perdoar. Tem um teólogo que se chama Henry Nouwen, e ele fala assim, não pus? Ele ali, ó. É muito duro dizer, sem o seu perdão, eu ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão de que magoamos alguém, mas também a humildade para reconhecer nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar. Livre-se dessa dependência, seja livre. Para isso que Deus te criou, foi para a liberdade que Deus te criou. Amém? Quero passar só um acróstico que fala proteção, encontro, renovação, domínio próprio, amor incondicional e muita oração. E a pergunta facilitadora, está aí no seu caderno: quais serão os erros e as pessoas com as quais você trabalhará o perdão nessa semana? Então Deus, como a gente viu lá no começo, Ele nos confronta. É muito bonito eu vir aqui falar, mas quando eu sou confrontado, agora é sua vez de perdoar. Agora é sua vez de perdoar. Deus te confronta. Você está sendo confrontado nessa noite. E a pergunta: quais serão os erros e as pessoas com as quais você trabalhará o perdão essa semana? Livre-se dessa dependência. Amém? Em nome de Jesus. Eu oro? Posso orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar os nossos corações a Ti, Pai. Como é difícil, Senhor. Como é difícil, Pai, porque nós não sabemos o background de cada pessoa. Nós não sabemos o histórico de cada um que está aqui, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Todo o pecado da humanidade, todo o abuso, toda a maldade do mundo estava sobre Cristo naquela cruz. E eu recebo, e cada um aqui, Senhor, precisa confessar e recebe o sacrifício dessa cruz, Pai. Eu quero me apoderar, ó Pai amado, e convidar os meus irmãos, encorajá-los para que se apropriem do sacrifício da cruz. Só assim a gente consegue liberar o perdão, Senhor, que eles tenham coragem, Pai, humildade, Senhor, de fazer o natural, para que o Senhor faça o sobrenatural, Pai, que essa decisão parta do natural, e que o Senhor faça o sobrenatural na vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém e amém. Obrigado, gente.